A crise de 1929, ou Grande Depressão, foi o colapso do capitalismo e também do liberalismo econômico. Ficou conhecida como uma crise de superprodução. A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920 e marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento, e teve como causas a superprodução e especulação financeira. Antes da crise de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a economia americana já possuía índices que comprovavam essa supremacia, e os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Roaring Twenties, traduzido para o português como Loucos Anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life. O estilo de vida americano. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Primeira Guerra. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Essa euforia econômica refletia-se na população a partir de um consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros e artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. Esse consumismo ancorava-se, em parte, na expansão do crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. A expansão do crédito também cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Entre 1923 e 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%, a produção de automóveis no país aumentou 33%, o número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10% e o faturamento do comércio quintuplicou. Por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. Durante a década de 1920, os investimentos nas ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que elas se valorizassem, para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Toda essa prosperidade estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício. A sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. Esse processo foi explicado da seguinte maneira: o que acontecia, como muitas vezes acontece, era que com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial, o resultado foi superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. A questão salarial que foi mencionada anteriormente é muito importante para entendermos uma das facetas da crise, a superprodução. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se e a produtividade do trabalhador aumentou. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas, nem o mercado americano nem outros países conseguiam absorver essas mercadorias. Isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas americanas. Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra.
Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias, e na segunda, dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente o valor das ações despencou, e bilhões de dólares desapareceram. Foi nesse dia que a economia americana quebrou. Os efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos, e espalharam-se pelo país como um efeito dominó. O período mais crítico foi de 1929 a 1933, logo após os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia com um novo acordo. Veja alguns dados que evidenciam o impacto da crise na economia dos Estados Unidos. O PIB nominal dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%, o desemprego disparou, e alcançou 27%, era 4% antes da crise. Importações caíram 70%, exportações caíram 50%, diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. Produção industrial caiu no mínimo, 1/3, produção de automóveis foi reduzida em 50%. Salário médio na indústria caiu 50%, falência de milhares de empresas e bancos. Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores da especulação que haviam desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo, por isso, a economia de diversos países entrou em recessão, e o desemprego disparou mundo afora. A situação era tão crítica que o desemprego alcançou níveis altíssimos nos seguintes países: Grã-Bretanha, 23%, Bélgica, 23%, Suécia, 24%, Áustria, 29%, Noruega, 31%, Dinamarca, 32%, Alemanha, 44%. A maioria desses países teve dificuldade em reduzir esses índices mesmo após 1933. Vale dizer também que esses dados nos dão uma pista do motivo pelo qual o fascismo e os ideais de extrema-direita tiveram tanta repercussão nos quadros políticos da Europa durante a década de 1930. Ao todo, o comércio internacional foi reduzido em aproximadamente 1/3. O Brasil também sentiu os impactos da crise de 1929. A área que sofreu mais com a recessão econômica foi a de produção do café. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, e não esquece de ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo vídeo.